Queridos filhos e filhas da igreja, pode continuar no teclado para a gente, Nicolas? Vamos lá. Se Adão e Eva, lembram de Adão e Eva? Quem não se lembra? Dizem alguns que ao chegar lá no céu eles vão se ver comigo, né? Se Adão e Eva não tivessem pecado, a humanidade teria passado serenamente do paraíso terrestre ao paraíso celeste. É que tem muita gente que pensa que Adão e Eva estavam no paraíso já definitivo, né? Não. Aquele na teologia a gente chama de paraíso terrestre. É importante fazer essa diferenciação, né? Se eles tivessem sido obedientes, eles iam passar com uma morte serena, indolor, do paraíso terrestre para o paraíso celeste, né? Então veja, o ser humano, desde a sua origem, não foi criado para o túmulo. Nós não fomos criados para o pó. O pó é consequência de nossa queda, que se deu pela nossa desobediência. Por isso que após o pecado, o Senhor sentencia justamente Adão e Eva, dizendo: vocês são pó. E ao pó, a gente fala isso na quarta-feira de cinzas, né? Lembra-te que és pó, como é mesmo? E ao pó, é um dia, né, desagradável de escutar isso, mas é verdade, né? Lembra-te que és pó. Ô Nicolas, não estou escutando o seu teclado aqui embaixo, veja a turma do som. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. O pecado fechou as portas do Éden e feriu a própria natureza humana. O pecado criou em nós, gente, chagas indeléveis, que não podem ser tiradas nem a laser. Mas Deus nunca, jamais desistiu do homem. Eis então o escândalo. Veja o que eu estou dizendo. Eis então o escândalo mais belo da nossa fé. Deus entrou na nossa história. O Filho Eterno assumiu a nossa carne na gruta de Belém. Teve mãos humanas, às vezes a gente não para meditar nisso. Pulmões humanos, lágrimas humanas, cansaço humano. Sofreu o drama humano em tudo, menos no pecado. Morreu como todos morrem. Foi sepultado como todos foram e serão sepultados. Mas foi então que aconteceu o absolutamente inédito e extraordinário. Diferente de todos os homens, Jesus ressuscitou e subiu aos céus pela primeira vez na história, não mais no paraíso terrestre, mas no celeste, de corpo e alma. Pela primeira vez em Cristo, a nossa humanidade entra definitivamente na glória do Pai. A ascensão, filhos e filhas, é isso. Não é Cristo abandonando a terra, é Cristo levando a terra para dentro do céu. Hoje podemos dizer que, de uma certa forma, a terra é elevada ao céu. Nesse sentido, é muito bela a intuição do nosso seminarista José Eduardo nesse final de semana. Põe na tela a reflexão dele, eu achei muito bonito isso. Olha lá, vou começar. Jesus não subiu ao céu para fugir da nossa humanidade. Continua vocês. Ele levou nossa humanidade para dentro do mistério do próprio Deus. Agora olha isso que pérola, vamos continuar. Porque as mãos feridas continuam humanas. O coração transpassado continua humano. As marcas da paixão continuam ali. E nossa carne entrou no céu. Interessante, né? Hoje lá no céu, eu costumo dizer isso para a criançada entender, né? Nós temos pressão arterial, barba, cabelo e bigode, né? Porque a nossa humanidade foi elevada à glória. Que coisa linda. O que Adão e Eva perderam, Cristo nos devolve com maestria. E é então que entendemos o pensamento extraordinário do Papa Bento XVI. Às vezes a gente não conecta, eu falava isso na aula de escatologia essa semana, né, para os meus alunos.
Às vezes a gente não conecta a ascensão com o que nós fizemos aqui na missa do galo. O que a gente celebra na missa do galo? Não tenha vergonha, fala. Desse lado, o nascimento de Jesus, não é isso? A encarnação do Verbo, né? Deus que não tinha corpo, porque é espírito, passou a ter um corpo por amor a nós. E a gente não linka o Natal com a ascensão. Veja lá, põe lá, Bento XVI. Olha, vamos lá? A ascensão é a consumação do mistério da encarnação. Para aí. Então significa que hoje, o Natal que começou lá na noite do dia 24, no dia 25, chega ao seu ápice, chega ao seu apogeu, porque a ascensão agora sim é a consumação do porquê que ele nasceu bebê. Continua. E é a promessa da nossa própria, ou seja, aquilo que aconteceu com Cristo hoje é promessa do que acontecerá também conosco. E aí um grande pregador da igreja, que também é santo, São Leão Magno, inspirado na segunda leitura de hoje, que fala que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o quê? O corpo, os membros. Inspirado na segunda leitura, ele também diz algo magistral que ilumina a nossa reflexão, a nossa meditação, a nossa homilia. Põe lá, São Leão Magno. Hoje nós vamos estudar bastante, olha lá. Olha o que ele diz. Hoje não só fomos constituídos possuidores do paraíso. Gente, isso aqui é muito forte, deixa até em amarelo. Você prestou atenção? Hoje nós fomos constituídos o quê? Possuidores. Que coisa extraordinária. Adão e Eva tiveram as portas fechadas. Agora Cristo nos escancara de par em par as portas do paraíso, dizendo: vocês não terminam no cemitério, vocês vão viver para sempre, pode entrar. Então vale a pena. Hoje não só fomos constituídos possuidores do paraíso, mas com Cristo subimos, né? Ascendemos mística e realmente, continua, ao mais alto dos céus. É isso aí. Singular é perceber que Cristo sobe aos céus, essa é a primeira coisa, para abrir-nos as portas do paraíso. Mas tem o segundo detalhe. Vamos ver quem presta atenção. Quando Jesus aparece, tem algumas aparições famosas de Jesus. Por exemplo, para Santa Faustina Kowalska, né? Um exemplo, para São Padre Pio de Pietrelcina. Quando Jesus aparece para as pessoas, me responda com franqueza. Ele aparece com as chagas ou sem as chagas? Sempre com. Inclusive o quadro da Divina Misericórdia é muito bonito, né? Porque ele tem as chagas. E o que sai das chagas de Cristo no quadro da Divina Misericórdia? Raios de luz. Olha, esse detalhe é interessante. Singular é perceber que Cristo sobe ao céu sem abandonar as suas chagas. Ele as leva consigo. Mas já não são feridas de dor, tornam-se feridas gloriosas. As marcas dos cravos, queridos filhos, tão bem ilustradas pela igreja em sua pedagogia, nos cravos do Círio Pascal, as marcas das chagas continuam com Cristo lá no céu e ficarão por toda a eternidade. As marcas do cravo e da lança no peito, sim, permanecem, porém transfiguradas como troféus eternos de um amor que venceu a morte. Para você entender bem por quê, é como um soldado que retorna da guerra trazendo em seu corpo as cicatrizes da batalha, não como sinais de derrota, mas cicatrizes que são testemunhas de uma vitória alcançada com louvor. Assim também acontecerá conosco. Você não vê um soldado veterano de guerra com vergonha das marcas, pelo contrário, ele conta para os netos: isso aqui foi quando o vovô salvou a nossa pátria. Um dia que Deus nos conceda essa graça, o Senhor nos mostrará também as chagas para nós. E vai dizer: esse daqui foi quando eu amei você ao extremo, ao máximo. Foi quando eu salvei não um país, mas todos os homens e mulheres e toda a criação. Porque toda a criação geme em dores de parto
aguardando a redenção completa de nosso Senhor. E o mesmo vai acontecer conosco. As feridas que hoje nós carregamos. E quais são essas feridas? Podemos elencar algumas delas. As lágrimas escondidas que só você e Deus sabe quando você chora no seu banheiro ou debaixo do chuveiro. Nossas perdas, nossas humilhações, as cruzes que carregamos dia a dia, as traições, os combates dessa vida, eu vos digo, não serão apagados por Deus. Não serão apagadas por Deus, serão redimidas. Um dia em Cristo, queridos filhos e filhas, até as nossas cicatrizes serão glorificadas. E aquilo que hoje em nós sangra, por Cristo, com Cristo e em Cristo, irradiará luz. A solenidade da ascensão nos recorda então, que na ascensão, nas mãos de Deus, nenhuma ferida vivida por amor será esquecida ou será inútil. Um dia também nós carregaremos essas marcas, não mais como peso, mas como glória. Senhor, eu venci, porque o Senhor foi presente em minha vida, porque a tua vitória antecipou a minha. Hoje a humanidade entrou no céu em Jesus Cristo. Há um coração humano pulsando eternamente dentro da intimidade da Santíssima Trindade. Isso é uma coisa muito séria, hein? Dentro da intimidade da Santíssima Trindade bate um coração humano. Há mãos humanas glorificadas, assentadas à direita do Pai. Isso significa então, filhos e filhas, que o céu já não deve ser mais um lugar estranho para nós. Sabe por quê? Porque alguém da nossa raça chegou lá primeiro. A espécie, a raça humana, foi elevada ao mais alto dos céus, de tal forma que agora o céu não é mais estranho para nós. Como não recordar aqui as pessoas queridas, né? Que já partiram. Como não recordar? Como não pensar nelas, já glorificadas, com chagas também gloriosas, porque foram transfiguradas pelo sangue do Redentor. Como não nos lembrar deles e delas, né? Vem à nossa memória hoje tantos e tantos que nos precederam no paraíso. Quero terminar contando um pequenino relato, mas que eu achei muito bonito e quero partilhar com vocês. Um alpinista contou certa vez que durante uma escalada extremamente difícil, muito íngreme, ele ficou preso numa parede de gelo. Não conseguia subir nem descer. As forças já estavam se acabando. Naquela altura o ar era rarefeito. Pensou que ia morrer. Então o guia, porque as pessoas que fazem essas escaladas têm seus guias, geralmente não vão sozinhos. O guia que estava acima dele fincou os pés na rocha, estendeu a mão e disse: confia em mim, porque eu já estou onde você precisa chegar. Pega aqui, eu te subo. E estando acima do seu guiado, pôde salvá-lo, conduzindo com seu braço para cima. Foi aquela mão vinda do alto que o puxou para cima. A ascensão, queridos filhos e filhas, é exatamente isso. Jesus não subiu aos céus para se afastar de nós. Ele subiu como o nosso guia nessa escalada. Não tenho medo de dizer, há uma mão humana glorificada no céu nos puxando para o alto. Há um braço estendido para nós aqui embaixo dizendo: pode subir, porque eu já estou onde vocês um dia vão chegar. Estou inclusive com muitos que você amou durante essa vida nessa terra. Pega meu braço é forte, deixa que eu te subo, porque ninguém sobe ao céu sem a graça divina, apenas com a ajuda de nosso Senhor. Por isso para lá caminhamos pressurosos, com os pés ainda firmes na terra, mas com o nosso coração
já habitando o paraíso, já no céu, como o Padre diz daqui a pouco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Assim seja. Amém. Amém.